YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Aqui do extremo sul do Brasil para o extremo norte, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui para iniciar uma nova websérie do canal YouTube HL História Legal. Histórias do Rio Grande do Sul. É a nossa nova websérie que trará diversos fatos ligados ao estado do Rio Grande do Sul. Tá? Histórias do Rio Grande do Sul. Tanto histórias muito antigas, né? Desde a formação do estado do Rio Grande do Sul, como se constituiu, quais os indígenas que habitavam o estado do Rio Grande do Sul antes de chegarem espanhóis e portugueses, né? E fatos gerais que acontecem no nosso estado, como por exemplo a festa da uva, né? Que é uma festa em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A nossa ideia, então, é expandir o nosso canal dos Campos de Cima da Serra para o restante do Rio Grande do Sul, contando diversas histórias, né, que aconteceram não somente aqui nos Campos de Cima da Serra, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. É um passo muito importante, né? Nos sentimos assim que enfrentando um verdadeiro desafio, porque a história do Rio Grande do Sul é muito rica, a nossa cultura gaúcha é muito interessante, tem diversas nuances, né? E muitos fatos interessantíssimos. A ideia é trazer nessa nova websérie temas como as imigrações no Rio Grande do Sul, a imigração alemã, a imigração italiana, quais as revoluções que se deram no Rio Grande do Sul, fatos culturais, artísticos, literários que ocorrem aqui no nosso querido estado do Rio Grande do Sul, que se localiza aqui no extremo sul da América do Sul e do planeta, né? No extremo sul do planeta, muito próximo ao Polo Sul, por isso sofre temperaturas muito frias durante o inverno e tem a característica de ter em seu clima o vento que chamamos de minuano, né? Temos traços culturais lindíssimos, né? Como o hábito, por exemplo, de tomar chimarrão. Fiz questão de colocar aqui uma chaleira mais antiga, não tão antiga quanto deveria, né? Mas que lembra, né, a chaleira antiga, onde aqueciam em um tripé no campo a água, e aquela água bem aquecida tomavam com a erva mate, né, o famoso e delicioso chimarrão. Maravilhoso. Então, nós temos aqui no nosso cenário alguns itens de bibliografia que trazem, né, diversos fatos, né? Nós temos um livrinho que está aqui meio escondido, que é sobre a legalidade, que é um evento que aconteceu, né, cujo líder foi Brizola,
Leonel Brizola, né? Um político muito importante aqui no estado do Rio Grande do Sul, que fez história em outras partes pelo Brasil. Nós temos aqui um livro que fala sobre a pobreza do Rio Grande do Sul, um momento de crise, né? Um momento de crise na pecuária, né? Do Rio Grande do Sul, do autor Schilling, né? Nós temos aqui um livro muito importante sobre a epopeia da imigração alemã, cuja a precursora, a primeira cidade conhecida como a capital da imigração alemã, é São Leopoldo, né? Na região metropolitana, próximo a Porto Alegre. Nós temos o primeiro livro à minha direita, dos freis capuchinhos menores, né? É uma participação incrível, né, dos freis capuchinhos que permeou assim toda a colonização aqui no estado do Rio Grande do Sul. A colaboração dos freis capuchinhos menores, né, é assim muito profunda, né? Então existe uma profunda influência dos freis capuchinhos na religiosidade e na cultura do Rio Grande do Sul. Aqui nós trazemos do lado de cá, no lado esquerdo, né, o filme A Missão, com o incrível ator Robert De Niro, né, que é um filme sobre as missões, né, aqui no sul da América do Sul e que envolve o estado do Rio Grande do Sul, né? Então aí mostra como os jesuítas catequizaram os índios, como formaram as missões e conflitos incríveis que houveram entre portugueses e espanhóis para disputar essa região aqui do sul da América do sul do Brasil, né, no extremo sul do planeta. Houve grandes brigas, né, pela disputa dessa terra aqui de onde vos falamos. Muito bem. Ao lado, inclusive, tem um livro, A Pérola das Missões. A Pérola das Missões é um livro clássico, né, que conta sobre as missões de São Miguel, né? É importantíssimo esse livro. E aqui, então, o que nós vamos trazer nesse primeiro episódio, nós temos aqui Tributo ao Rio Grande do Sul, um livro lançado na 71ª Feira do Livro em Porto Alegre. É um livro maravilhoso, né? E ele é duplo. Ele tem o tributo ao Rio Grande do Sul e ele tem, no outro lado, né, a Revolução Farroupilha e o Silêncio de Porongos, né? Que é um fato que nós abordaremos, então, nesse episódio, a Revolução Farroupilha, devido a esse belíssimo livro que adquiri na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre e que foi autografado pela Isabelle Valadares, né? Nós trazemos aí, então, nesse vídeo, uma palhinha da palestra que ocorreu nas dependências do Clube do Comércio, que fica junto à Praça da Alfândega, né, onde aconteceu a Feira do Livro de Porto Alegre, né, a qual ela alcançou, digamos assim, 10.000 metros quadrados, né? A Feira do Livro alcançou 10.000 metros quadrados na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre. E foi a maior feira, né? Esse ano foi a maior feira da história, né? Com 16,9% de aumento
perante o ano passado, né, de movimentação de venda de livros, né? Então, nesse primeiro episódio, Histórias do Rio Grande do Sul, nós vamos trazer aqui um apanhado geral da Feira do Livro, o lançamento desse livro e uma palhinha da palestra com 2 palestrantes, a Isabelle Valadares, né? E o autor aqui do Tributo ao Rio Grande do Sul, o José Henrique Ostaszewski, né? Então, vamos ver quem são esses personagens para depois fazer aí um balancinho assim sobre a Feira do Livro. José Henrique Ostaszewski carrega em sua trajetória a disciplina militar e a sensibilidade do pesquisador. Tenente-coronel da Reserva da Brigada Militar, presidente do Instituto Cultural 2 de Julho, de apoio ao Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e acadêmico do curso de História da Universidade de Caxias do Sul. Dedica-se a compreender e dar voz às memórias, muitas vezes esquecidas, do povo gaúcho. Apaixonado pela história do Rio Grande do Sul, mergulha na Revolução Farroupilha e no silêncio dos porongos, com a convicção de que revisitar o passado é também um ato de justiça e preservação de identidade cultural. Então, esse é o lado do tributo ao Rio Grande do Sul, né? E outro lado, a Revolução Farroupilha e o Silêncio de Porongos, né? Esse livro que foi editado pela Mágico de Oz, que é a editora que faz parte da Literarte, né? Que aqui, ó, Isabelle Valadares, ela é a presidente da Literarte. Ela é uma escritora e ativista cultural com forte atuação literária e institucional, com diversas obras publicadas, prêmios e compromissos com o intercâmbio cultural. Ela destaca-se tanto no cenário nacional quanto internacional, especialmente por meio da liderança da Literarte e de importantes convites diplomáticos. Muito bem, Isabelle Valadares e José Henrique Ostaszewski, né? Eles escrevem, então, publicam esse livro, né? Que é fantástico, maravilhoso, foi ricamente ilustrado em preto e branco. Quero trazer deixa eu trazer uma das ilustrações aqui. É uma catedral, né? É uma catedral que está aqui. Ela está muito semelhante à Catedral de Canela, mas eu não tenho certeza aqui. Deixa eu ver se fala na ficha catalográfica, talvez, né? Vamos ver se ela fala aqui. A Revolução da Farroupilha e o Silêncio dos Porongos, Isabelle Valadares, José Henrique Ostaszewski, Rio de Janeiro, Mágico de Oz, 2025. Não temos aqui nesse, não temos a ilustração, vamos ver aqui nesse outro lado. Tributo ao Rio Grande do Sul, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Literarte, 2025. Contos, poesias, poemas, literatura brasileira, literatura rio-grandense, né, do Rio Grande do Sul, Antologia 1, título. Não temos aqui, então, o ilustrador, né? Mas é uma belíssima catedral, ela está muito parecida com a de Canela, uma catedral de pedra, né? Uma catedral de pedra. Sem dúvida, um belíssimo livro, né? A Isabelle Valadares e o José Henrique estão de parabéns, é lindíssimo, tem diversos autores aqui. Depois, no cafezinho de leitura, nós vamos ler uma poesia que está aqui no livro, né? E, então, esse livro aqui
belíssimo e vocês terão uma palhinha da palestra dos autores. Vamos fazer o balanço então aqui da Feira do Livro de Porto Alegre. Ela teve 245 mil livros vendidos, 16,9% a mais que no ano passado, 10 mil metros quadrados na Praça da Alfândega, Centro Histórico Porto Alegre. Ao longo de 17 dias reuniu 384 participantes, 331 autores gaúchos, 39 convidados nacionais e 14 autores internacionais. Mais de 700 sessões de autógrafos, 16 mil atendimentos no balcão de informações, 23.310 estudantes estiveram circulando pela Feira do Livro. A gente fica muito feliz, né? 23.310 estudantes circulando na Feira do Livro de Porto Alegre. Mais de 7 mil estudantes da rede municipal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, adquiriram livros com apoio financeiro oferecido. Né? E a Feira do Livro, então, aconteceu de 31 de outubro a 16 de novembro. Tive a felicidade de estar presente, de assistir a palestra Tributo ao Rio Grande do Sul, né? E a Revolução Farroupilha e o Silêncio de Porongos. Né? Tivemos esse imenso prazer, né? E então, antes de começar o cafezinho de leitura, quero trazer para vocês alguns detalhes aqui desse meu primeiro episódio, né? Histórias do Rio Grande do Sul. Primeiramente, então, mostrar esse outro livro aqui, Os Farrapos, né? Que foi publicado pela RBS, 6ª edição, né? E Os Farrapos, este livro aqui, maravilhoso, Porto Alegre, setembro de 2010, 6ª edição, de Carlos Urbim. É um livro lindíssimo, maravilhoso, né? Teve uma proposta incrível, usou o papel reciclado e aqui tem... É muito lindo, ele parece assim um diário antigo, né? Esse livro eu ganhei da minha filha Marina de Almeida Neri, né? Me presenteou com esse livro maravilhoso que eu tenho usado. Eu usei também na websérie O Tradicionalismo nos Campos de Cima da Serra, utilizei esse livro também, né? Nós vamos trazer depois uma poesia que está aqui no Tributo ao Rio Grande do Sul. Vamos trazer um trecho dos Farrapos para vocês, né? Mas primeiramente eu quero mostrar para vocês, apresentar para vocês esse cenário maravilhoso aqui, que nós temos aqui os personagens. Primeiramente, esses personagens que são, vocês estão vendo, são retratos, né, impressos. Eu ganhei da minha mãe há muitos e muitos anos atrás, porque a minha mãe ela foi uma grande incentivadora para que a família, para que seus 8 filhos estudassem. E ela foi uma grande, ela enchia a casa de livros e de materiais didáticos. Esses retratos, eles sobraram da impressão de uma enciclopédia nos anos 70. Então, eles são os restos, né, da edição de uma enciclopédia, que eu não sei dizer o nome. Eu era uma adolescente e a minha mãe pediu, então, sabendo que isso ia sobrar, ia para o lixo talvez, ela pediu para levar para casa. Atrás de cada retrato desses, aqui são 3 personagens da Revolução Farroupilha, atrás traz uma cronologia com a história de cada personagem, desde o seu nascimento, todos os seus feitos, até o seu falecimento. E essa é uma coleção, então, que eu mandei recortar, né? Ela não vinha bem recortada, eu mandei recortar,
preservando principalmente a história atrás, né, desses retratos. E aqui então nós temos Bento Gonçalves, né, Borges de Medeiros e Duque de Caxias, né? Então esse é um presente que eu, quando eu ganho alguma coisa, eu guardo muito, eu nunca mais dou, né? Claro que vai ficar no meu acervo para minha filha Marina de Almeida Neri, e foi um presente da minha querida mãe, Maximília Braga de Almeida, seu nome de solteira, né? E aqui, esse maravilhoso quadro, né, faz parte desse maravilhoso livro, Os Farrapos, que a Marina de Almeida Neri, minha filha, me deu, né? Ele veio encartado aqui atrás ele tem tipo um envelope, né? Ele tem um envelope desse lado aqui, né, que vocês poderão ver, e veio encartado esse belíssimo quadro, né, A Revolução Farroupilha, com os principais personagens, né, que eu vou dar uma pinceladinha para vocês, quem são eles, tá? Então aqui, os principais personagens da Revolução Farroupilha. O General Neto, nascido no distrito de Povo Novo, entre Pelotas e Rio Grande. Antônio de Souza Neto era uma das principais lideranças farrapas após comandar a vitória na Batalha do Seival. Proclamou a República Rio-Grandense no dia 11 de setembro de 1836. Descrito como alto e bem apessoado, era estancieiro, comerciante de gado e criador de cavalos. Valente e exímio cavaleiro nas batalhas, avançava sempre à frente da tropa, declarada a paz, descontente foi morar no Uruguai, morreu aos 63 anos, depois de ter se ferido na Guerra do Paraguai. Olha só, 63 anos. Eu tenho 62, ele viveu apenas mais um ano, né? Espero que eu consiga durar por muito tempo para contar histórias aqui para vocês. Histórias do Rio Grande do Sul. Muito bem, aqui nós temos também o Davi Canabar, o Giuseppe Garibaldi, a Anita Garibaldi, Gomes Jardim, Barão de Caxias, é o mesmo Duque de Caxias, tá? Aí nós temos o Bento Gonçalves, que é esse aqui, Bento Gonçalves, tá bem semelhante, ó. Né? Ele tem aqui uma suíça, tem um corte de cabelo, tá idêntico, ó, tá? E esse retrato aqui eu tenho desde a década de 70, eu era adolescente apenas, tá? Está super conservado porque eu fiz um álbum de fotografias e eu preservo esse material de história que a minha mãe me deu. Lima e Silva, Vicente da Fontoura, Domingos José de Almeida, meu parente, vamos ler aqui, ó. Eu me chamo Isabel Carneiro de Almeida, minha mãe Maximília Braga de Almeida, meus avós Celita Pereira de Almeida e Anselmo Braga de Almeida. Muito bem. Então aqui nós temos o Domingos José de Almeida, mineiro, veio para o Rio Grande do Sul para organizar tropas de mulas a serem comercializadas em São Paulo. Fixando-se em Pelotas, com pouca escolaridade, mas invejável cultura, tornou-se um dos principais líderes dos farrapos, nomeado ministro do Interior e interinamente da Fazenda. Foi um dos financiadores e defensores da República. Fundador da cidade de Uruguaiana, foi pioneiro no Brasil da navegação a vapor. Morreu em 1871, aos 74 anos. O meu avô Anselmo, ele nasceu em Viamão em 1888, justamente no ano em que foi abolida a escravatura pela princesa Isabel, que era
filha de Dom Pedro II, né? E que ficou no lugar do Dom Pedro II e assinou a Lei Áurea, enquanto seu pai estava em Portugal. Mas isso é outra história, né? Vamos começar devagarinho aqui com esses personagens. O Marquês de Souza, o Silva Tavares, Chico Moringue e o Bento Manuel Ribeiro, né? O Bento Manuel Ribeiro é considerado um dos traidores, né? Então vamos ler aqui, ó. Nasceu em Sorocaba, São Paulo, e veio para o Rio Grande do Sul, aos 5 anos de idade, no final do século XVIII. Depois foi peão de estância, comprou e vendeu gado. Bento Manuel tornou-se militar reconhecido por suas táticas de batalhas e se destacou nas guerras de fronteira contra o Uruguai e a Argentina. Durante a Revolução Farroupilha teve uma atuação polêmica, ora lutando pelos farrapos, tá ali o lenço vermelho, ora pelos imperiais. Morreu em Porto Alegre aos 72 anos como marechal de exército, retomado do Império. Aliás, marechal de exército reformado do Império. Reformado. Olha, aqui está o nosso querido Rio Grande do Sul, o mapa do Rio Grande do Sul, né? Nós traremos algumas apresentações, né? Se não nesse episódio, mas nos próximos episódios que contaremos histórias do Rio Grande do Sul, traremos aí como se constituiu devagarinho. Cada episódio vai trazer uma faceta da história do Rio Grande do Sul. Eu, inclusive, indicaria para estudantes assistirem esses episódios, né, da Histórias do Rio Grande, porque tudo será embasado com documentação, com bibliografia. Vocês viram que eu sempre tenho muita bibliografia. Eu esqueci de comentar, eu tenho aqui o Continente de São Pedro, né? Esses 2 DVDs aqui, eu ainda tenho o leitor DVD, pasme, né? Mas ainda tenho. Não me desfaço porque o material que eu tenho em DVD é riquíssimo, né? Como o filme A Missão, que eu já assisti muitas vezes com os alunos em sala de aula. Foram 18 anos de sala de aula ensinando história. Nós assistimos muitos filmes, mas todos com propósito, né? Todos com um propósito, assim, referente ao conteúdo, com ficha de filme bem elaborada para que os alunos respondessem, né? Então, a gente fazia uma aula muito enriquecida com diversos materiais, né? Mas não vem ao caso. O que eu quero dizer é que eu tenho aí o Continente de São Pedro, que foi elaborado também pela RBS TV, né? Esse livro aqui é uma publicação da RBS. Não quero fazer propaganda pela RBS, mas a gente tem que dar os créditos a quem é, né? A quem de direito. E o Continente de São Pedro também é uma criação, eu vou pegar aqui para confirmar, né? São Continente de São Pedro, RBS TV e ZH, né? Zero Hora Publicações, né? São 2 DVDs, né? Continente de São Pedro é o antigo nome, né? A província de São Pedro é o antigo nome do estado do Rio Grande do Sul. Antes dele ser o estado do Rio Grande do Sul, ele era o Continente de São Pedro, né? Então, a história do Rio Grande do Sul é emblemática, é maravilhosa, né? Então, nós vamos para o cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura, HL História Legal. A Revolução Farroupilha e o Silêncio de Porongos. Introdução. Isabelle Valadares. Herança de vinil. Zina Paiva. Tributo ao Rio Grande do Sul. Zenilda Teodora de Lima. Os Farrapos. Causas. Carlos Urbim.
Muito bem, o prometido é cumprido, né? Prometemos então ler primeiramente aqui uma poesia desse belíssimo livro Tributo ao Rio Grande do Sul, né? Que traz aqui a poesia Herança de Vinil. Peraí, vamos ver quem é. Herança de Vinil é da Zina Paiva, tá? Zina Paiva nasceu em Goiânia, professora, mãe, escritora e coautora do livro Fantasma Tem Medo do Quê? Graduada em Educação Artística, Pedagogia e Letras, pós-graduada em Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes, Educação Musical, Meio Ambiente, Tecnologias na Educação e Psicopedagogia Institucional. Muito bem. Herança de Vinil. Carrego no peito tua memória antiga, terra de ventos, coragem e chão, onde o mate aquece as manhãs frias e a história pulsa em cada canção. Entre serras e vales a vida floresce, na uva transformada em vinho, no pão que se parte. O Guaíba reflete o céu da saudade, espelho de um tempo que mora na arte. Teixeirinha, Elis, vozes que embalam. Érico Veríssimo desenha desenha universos. No teatro, a cortina se abre para celebrar teus caminhos diversos. E lembro do Teixeirinha em versos sentidos, coração de luto ecoando no lar, meu pai, nos anos 80, sorria como um disco naquele vinil que aprendi a amar. No frio das cidades, no calor dos galpões, a bombacha se encontra com o verso. O churrasco reúne o fandango, rodopia a tradição, vive e nunca se dispersa. Gramado em flor, canela e neblina, aparados do céu que tocam o infinito. As missões sussurram ao vento da história, em ecos que o tempo deixou escrito. E eu, que não vivi tua lida de perto, sinto a saudade do que não provei. Rio Grande do Sul, terra imensa e forte, és o pedaço do mundo que nunca deixei. Maravilhoso! E ela fala em Canela, realmente, então a igreja que eu estava falando, justamente é a igreja de Canela. É lindíssima, né? Catedral Nossa Senhora de Lourdes, Canela, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, essa é a imagem que tem ali no livro, né? A ilustração do livro Tributo ao Rio Grande do Sul, né? Um livro duplo, cujo outro lado traz a Revolução Farroupilha e o Silêncio de Porongos, da Mágico de Oz, né? Então, essa é a ilustração, ali está em preto e branco, não aparece muito, então eu trouxe aqui para vocês visualizar essa belíssima catedral de Canela, que é a Nossa Senhora de Lourdes. Acho lindíssima, já fui algumas vezes lá e ela realmente é uma das catedrais lindíssimas do Rio Grande do Sul. Temos outras, né, como em Vacaria, Rio Grande do Sul, tem a Catedral Nossa Senhora da Oliveira, né, conhecida como a Catedral de Pedra Moura, que também é muito bonita, em estilo gótico, né? Essa aqui eu acredito que também seja em estilo gótico, né? Pela as linhas do desenho, pelos traçados do desenho, pelos vitrais, né? E por ser de pedra também, que é uma característica das igrejas góticas da Europa, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul vieram arquitetos que eram freis, né? Os freis capuchinhos, né? Como o Frei Efrem de Bellevaux, que foi um grande arquiteto, né? E que foi o arquiteto da Catedral de Pedra Moura nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul. Agora, essa de Canela eu desconheço a história, mas trouxe porque é a ilustração desse livro. Mas procurarei trazer futuramente essa
a história dessa catedral nas histórias do Rio Grande do Sul, que é a proposta da nossa nova websérie Histórias do Rio Grande do Sul, trazer histórias de várias cidades, diversas cidades Vamos aqui. trazer então no álbum, né, das histórias do Rio Grande do Sul, a Igreja de Canela, né, para vocês verem mais detalhadamente, né, uma foto. E então, para continuar o nosso cafezinho de leitura, eu vou ler, não poderia deixar de ler, Tributo ao Rio Grande do Sul, né? Também, deixa eu ver, essa é da Zenilda Teodora de Lima, natural de Tenente Portela, professora de língua portuguesa e literatura, especialista em linguagem e em gestão pública, advogada doutoranda em ciências jurídicas. Muito bem, carrego o Rio Grande no peito nas lembranças do Pampa querido, história de um povo altaneiro dos farrapos valentes e destemidos. As cores da bandeira rio-grandense vibram no lenço vermelho, piochado, chama ardente do espírito farroupilha. O verde, temos ali também, o verde, a esperança e as belas coxilhas, serenadas pelo minuano. O amarelo revela as riquezas forjadas por suor e arado, que o gaúcho constrói, sorrindo e mate amargo. Na roda do mate se estreita a amizade no som da gaita do gaúcho da fronteira. Nossa cultura ecoa. No fandango alegre a tradição floresce. Na dança da prenda a beleza da mulher gaúcha. Meu Rio Grande de literatura rica com Quintana, Érico e Lopes Neto. Vozes que mortalizam o chão ancestral. E em Lia Luft, a poesia confessional. Primores que sou guardiã para filhos e netos. E os valores raiz da pátria campeira, liberdade, coragem, lealdade e fé, honra e respeito, bandeira altaneira, que o gaúcho carrega aonde estiver. Tua terra é sabor e aromas. Tem trovas, chuva, tem chimarrita, tem beleza na cultura tradicionalista. Ergue-se este tributo em verso e exemplo, Rio Grande eterno, minha querência amada. Olha, fantástico, fantástico, né? Eu quero virá-lo aqui para vamos ler só um pequeno trecho, primeiramente, aqui da Isabelle Valadares, né? Que é muito interessante, um livro maravilhoso, né? A Revolução Farroupilha e o Silêncio de Porongos, né? Vamos ler aqui a introdução da Isabelle Valadares, né? E depois, então, ao longo, né, dos episódios, a gente pode ir trazendo, né, umas pinceladas desse maravilhoso livro, né? Agradeço a Isabelle Valadares, inclusive quero fazer um agradecimento a ela, que ela cedeu, né, o direito de uso de imagem para esse vídeo, e também ela foi minha madrinha para entrar na ABARS, né, que é a Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Foi a Isabelle Valadares que me indicou, né, para entrar na ABARS, naquela época que eu participei do concurso Lavanda, da Merci Lavande Poetry, onde ganhei um prêmio pela poesia Lavanda, na França, em Côte d'Azur. Então, ali por aquele período ali em que eu estava envolvida com esse concurso, Merci Lavande, ela estava fazendo um tributo à literarte, né? Estava fazendo um tributo, agora eu não vou lembrar bem certo qual era o personagem. Não sei se era Castro Alves, mas era um poeta, era alguém de grande vulto. E eu sei que ali, né, nessas, como direi assim, nessas participações, né, de concurso, e divulga poesia, e ganhei o tal do concurso, enfim, né, e a Isabelle está sempre divulgando, né, o papel da Literarte e também da BARS,
que é a Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, e a Literarte é uma associação, né, de literatura internacional, né, que é a Isabelle Valadares, a presidente. Muito bem. Então, quero agradecê-la por me indicar a BARS. Um trabalho lindíssimo que ela e a Bernadette Seidles fazem. A Bernadette Seidles é a presidente da BARS. E então, assim, eu estou muito feliz de participar dessas entidades rio-grandenses da literatura, às quais eu comecei a me dedicar à literatura mais fortemente, agora após a minha aposentadoria. Nos últimos 4 anos, né, em que estou aposentado, tenho me dedicado a publicar as poesias, algumas que já havia escrito há muitos anos, e outras que estou produzindo em acordo com os concursos, né? Então, venho participando de antologias, né? Agora estou também participando da Academia Vacariense de Letras, mas nesse momento quero agradecer a Isabelle, né? Que deu aí um apoio muito grande para que eu continuasse por esse caminho, porque eu disse assim, poxa, participando de uma academia dessa, né, Belas Artes do Rio Grande do Sul, eu me senti incentivada, né, quer dizer que a minha poesia tem valor, então eu vou continuar por esse caminho da literatura. E não me arrependo de ter entrado e também não me arrependo de ter criado esse canal, no canal YouTube HL História Legal, eu tenho muito orgulho dele e ele está indo muito bem, né. A gente não falou ainda os números do canal, mas após as leituras nós daremos uma pincelada bem rapidinho. Mas a introdução do livro, né, de autoria de Isabelle Valadares. Se você chegou até aqui achando que ia encontrar um livro de história, cheio de datas complicadas, nomes que parecem senha de Wi-Fi e frases com outro sim que saem de Sartre, bem, sinto informar que caiu no livro errado, ou talvez no livro certo. Se a ideia for aprender sobre a Revolução Farroupilha sem bocejar entre uma página e outra, é isso mesmo, esse livro é para você que já ouviu falar de Revolução dos Farrapos, mas nunca entendeu direito. E se ela foi uma guerra, uma treta de vizinhança, ou só um baita grito de independência gaúcha, com direito a cavalo, pólvora e chimarrão. Aqui a história... Ó, chimarrão. Aqui a história vai ser contada como se estivéssemos tomando um mate na varanda. Uau! Vou aproveitar aqui, ó. Com leveza, causos e uma pitada de humor, que nem sempre os livros didáticos se permitem dar. Mas antes de começarmos essa jornada, vale a pena entender por que afinal os gaúchos resolveram se revoltar. Seria o excesso de impostos? A saudade da república idealizada? Ou só a tradicional teimosia de quem não aceita ser mandado calar a boca nem pelo imperador? Vamos por partes. É muito espirituosa, né, a Isabelle Valadares. Muito espirituosa. Vamos aqui, então, mais uma pitadinha aqui, né, só para, né, os farrapos, né? Então, como ela perguntou, por que será que houve essa revolução? Vamos ler rapidamente as causas nesse episódio, né? Cada vez a gente vai trazendo uma pincelada para vocês. Hoje vai ser as causas, no livro Os Farrapos, 6ª edição do Carlos Urbim. Durante 10 anos, parte da população do Rio Grande do Sul ousou enfrentar o Império, implantado no Brasil, depois do país se tornar independente de Portugal. Os revolucionários viveram uma saga de feitos, ora trágicos, ora épicos, entre o 1835 e o 1845, comparados às estatísticas de tempos atuais, quando o Estado registra mais de 10 milhões de habitantes. Eles não eram tantos. Em 1834, viviam na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, algo em torno apenas de 150 mil pessoas.
Na capital, os porto-alegrenses eram cerca de 15 mil. Atualmente é quase 2 milhões, né? Mas o punhado inicial de revoltosos cresceu, arregimentou batalhões, envolveu a província na aventura que durou uma década. Toda guerra tem motivação econômica. A dos farrapos não foi diferente. É o que o autor diz. O episódio Farroupilha se desenvolveu por interesse dos estancieiros. Quem são os estancieiros? Os fazendeiros, que estabeleceram no Rio Grande uma economia baseada no charque. O que é charque? É uma carne seca, né? Ela é uma carne que é salgada, posta no sol, né? E fica lá secando. E fica depois muito saborosa, né? Para fazer, por exemplo, o que nós chamamos aqui de com charque, né? Não é risoto, é carreteiro, né? O arroz carreteiro, que é feito com o charque. Muito bem, você pica o charque, olha, uma delícia, né? Põe ali fritar, né? Antigamente era na banha do porco, mas agora a gente usa azeite, né? E depois, aí que ele tá assim fritinho, você coloca o arroz, né? Mexe bem, coloca alguns temperos ali, geralmente tempero verde que a gente usa, né? Ou cebolão de cabeça, cobre de água e deixa cozinhar. Muito simples e maravilhoso. Ao mesmo tempo em que massacrava com impostos exorbitantes os produtos da província, o Império facilitava a entrada de charque vindo do Uruguai e da Argentina. No espaço de um quarto de século, o governo imperial teve que enfrentar uma onda de violentas rebeliões. As mais importantes foram a Confederação do Equador. Então, a gente falou para vocês quais revoluções aconteceram no Rio Grande do Sul. A Confederação do Equador e a Traieira, em Pernambuco daí, né? A Federação dos Guaranis, na Bahia. A Cabanagem, no Pará. A Balaiada, no Maranhão. E a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Essas rebeliões traduziram um protesto generalizado contra o centralismo do poder. Centralismo do poder significa império, tem um imperador. O imperador fica na capital do Brasil. Lá naquela época era o Rio de Janeiro. Ele ficava lá comandando todo esse verdadeiro continente que é o Brasil, né? Verdadeiro continente, é imenso. Nenhum desses episódios durou tanto quanto a Guerra dos Farrapos. Por 10 anos, a província que ousou ser república ficou dividida entre farrapos e caramurus, como eram chamados que ficaram do lado do Império. Até hoje investigada pelos historiadores, a epopeia farroupilha remete às façanhas de heróis, a massacres de inimigos, ao conservadorismo da Constituição Farroupilha e ao debate sobre o cunho separatista da revolta. Em todos os momentos contou com a participação de mulheres, tanto nos campos de batalha quanto na administração das estâncias. Muito bem, vou parar por aqui, né? O cafezinho de leitura, né? Desses em relação à Guerra dos Farrapos, né? E dizer para vocês, deixar uma perguntinha aqui para quem quer estudar a Guerra dos Farrapos. Quem vocês acham que ficava na fazenda, administrando a fazenda, se todos os homens foram convocados para ir para o campo de batalha na Guerra dos Farrapos? Quem vocês acham que protegiam a estância? Quem vocês acham que cuidavam das plantações, das crianças, dos doentes, dos idosos? Quem vocês acham? Não seriam as mulheres? Pensa bem aí. A história das mulheres, né? Nós aqui vamos contar a história, os fatos históricos do Rio Grande do Sul, mas sempre lembrando de trazer a participação das mulheres, que por muitos anos ficaram reservadas a segundo plano na história. Nem apareciam.
poucas linhas eram ditas. Muito bem, vamos para os números do canal para encerrar o cafezinho de leitura. O nosso canal está indo muito bem, ele está com 11.738 visualizações, rumando aos 12.000, né? 777 horas exibidas, rumando às 800 horas exibidas, e 233 inscritos. Olha, estamos muito satisfeitos, inauguramos aqui com esse episódio. Não percam o vídeo, o pequeno vídeo ali. A gente conseguiu gravar 5 a 6 minutos da palestra, né, da Isabelle Valadares e seu colega autor de livro. Não percam, está fantástico, maravilhoso. Um grande abraço a todos vocês. Histórias do Rio Grande do Sul. 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tributo ao Rio Grande do Sul. 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tributo ao Rio Grande do Sul. Então aí estamos com Isabelle Valadares, presidente da Literarte, e Bernadette Salles, presidente da ABARS, Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, da qual nós fazemos parte, né, como acadêmica imortal da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Autores aqui, né, porque tem uma coletânea junto de poesias com diversos autores aqui do estado do Rio Grande do Sul e também de outros estados. Estranho, Isabelle Valadares, a Revolução Farroupilha e o Silêncio do Coroço. Da 70ª Feira de Porto Alegre, José Henrique Ostaszewski, da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tributo ao Rio Grande do Sul, Clube do Comércio, Praça da Alfândega. Então, né, o José Henrique Ostaszewski, que é também autor, né, coautor desse belíssimo livro aí, que é um livro duplo, onde tem coletânea de poesias, tributo ao Rio Grande do Sul, e tem também, né, os textos da Isabelle Valadares e do José Henrique, e ambos estavam palestrando na 71ª Feira do Livro no Clube do Comércio, na Praça da Alfândega. Então aí nós trazemos um trechinho dessa importantíssima palestra, né, sobre a Guerra dos Farrapos. Boa tarde mais uma vez, né? Para quem não me conhece, eu sou Isabelle Valadares, a rainha do TikTok. Ao meu convite, conheci o José Henrique através do Facebook, né? E depois eu tive a honra de visitar o Rio Grande do Sul pela primeira vez. A convite dele foi da cidade de Caxias do Sul,
conhecemos toda aquela parte da Serra Gaúcha, foi muito interessante, e começamos a desenvolver um pouco dessa história que a gente trouxe para esse livro. E nessas conversas, né, a Revolução Farroupilha é um tema muito falado no Brasil inteiro. Primeiro, né, foi durante o período regencial, já se deve ter feito, né, a introdução, que era o período em que Dom Pedro I abdicou e deixou, né, o Dom Pedro II, né, com apenas 5 anos de idade, e entraram os regentes. Né. Nesse período começaram vários movimentos no país, né? Movimentos daqueles que eram restauradores e queriam a volta de Dom Pedro I, daqueles que eram os liberais, que queriam que cada província ficasse independente, e também aqueles mais radicais que queriam mesmo o fim da monarquia, né? E foi dentro desse contexto que a Revolução Farroupilha aconteceu, sendo um dos movimentos mais importantes do período regencial, porque primeiro foi a guerra mais longa, né? Ela durou 10 anos. Tivemos várias outras revoltas no país, muito importante, a revolta dos malês, que é anterior, teve muitas outras revoltas, mas a mais importante mesmo ficou sendo a Revolução Farroupilha, justamente pelo período, pelo tempo que a gauchada resistiu, e resistiu por muito tempo, né? E nesse contexto da prisão do Bento, ele conheceu o Garibaldi. E eu vou dar uma introduçãozinha de quem era o Garibaldi, né? O Garibaldi, ele brigava pela unificação da Itália. Desde o período de Napoleão nasceu na Córcega, que era uma região também italiana. Muita gente acha que Napoleão era francês, que isso é o imperador da França. Mas na época a Córcega passou a pertencer à França. Então, vários outros lugares na Europa também começaram a pertencer, da Itália, começaram a pertencer a outros países, a Áustria, a Alemanha, a França. Napoleão, então, foi dominando tudo. Então, quando caiu a monarquia francesa, quando Napoleão deixou de ser o imperador, eles se fragmentaram. E quando eles se fragmentaram, também surgiu lá o movimento liberal, que queria a unificação da Itália. Então eles começaram a travar diversas guerras. E o Garibaldi era criança, o pai dele era dono de uma espécie de estaleiro, né? Era uma família rica, ele desde criança sabia como se construíam navios, como que funcionava, e ele era um corsário. Ele recebeu uma carta de corso na Itália ainda. Só que essa carta depois foi caçada e ele se tornou um pirata e foi condenado à morte. Só que esses liberais, né, os carbonários, eles protegeram o Garibaldi e mandaram ele para o Brasil. Foi quando ele conheceu o Bento. E nesse contexto, né, ele foi convidado, né, a participar. E o Garibaldi, ele era especializado em fuga, ele conseguia fugir de qualquer lugar. Eu até falo que na Revolução Farroupilha a Anitta tem um papel até mais importante do que o do Garibaldi. O Garibaldi sempre estava fugindo em algum lugar. Ela sempre conseguia se inserir nos lugares, às vezes fugia de uma maneira incrível, como teve uma das batalhas que ela fugiu nadando por um rio. Quando aconteceu de localizarem eles, ela fugiu de casa com um bebê de 8 dias, com uma arma, um cavalo no pelo. Inclusive tem essa estátua em Roma, porque quando eles foram para o Uruguai, ela era casada, né, desde os 14 anos, com um sapateiro, e esse sapateiro era desaparecido há muito tempo. Depois que ela fugiu com o Garibaldi, com 19 anos, ninguém mais ficou sabendo da história dele, como é que ele morreu, como ele viveu, ninguém sabia mais nada da história desse cara. E aí eles foram viver no Uruguai. Quando eles foram viver no Uruguai, ele se alistou no Uruguai. Só que ele no Uruguai, ela precisava ser solteira para se casar com ele. Ela teve o primeiro filho no Brasil, e aí, como é que achava o marido? Não achava. Então ele foi para a Itália para depois levá-la para lá. E ela lutou muito pela unificação da Itália também ao lado dele. Só que ela faleceu, né, aos 29 anos de idade. Então esse é o contexto da entrada do Garibaldi
Na Revolução Farroupilha. Eu passando de volta para o José Henrique, depois a gente passa. José Henrique é um doutor, hein? Nossa. Não, obrigado. Não, na verdade, a gente tem que sintetizar, porque é curto o tempo que nós temos aqui para falar, né? Então, a Isabela já fez uma relação, inclusive a história do Garibaldi, né, que veio mais à frente, em 39, porque nós estávamos agora em 36. Mas a gente tiveram várias batalhas no Rio Grande do Sul, nas farrapas, nós tivemos a Taquari, nós tivemos a batalha muito importante que foi do Barro Vermelho, em Rio Pardo, onde também os farrapos conseguiram derrubar a cidade de Rio Pardo, era conhecida como uma tranqueira invicta, ela foi construída lá no século XVIII ainda, várias vezes tentaram invadir Rio Pardo, não foi possível, porque era uma fortaleza que resistia muito, inclusive o Cepete Araju, na época da Revolução Guaranítica, tentaram invadir também, não conseguiram, os farrapos conseguiram tomar. Então foi uma vitória muito importante para o Exército Farroupilha. O problema do Exército Farroupilha é que nós não tínhamos um porto para receber armamento, receber a logística, né, necessária para manter a guerra. Né? Então, os farroupilhas tentaram fazer o quê? Vamos conquistar Laguna, aí o Garibaldi, né, que estava construindo a marinha ali em Camaquã. Quem conhece Camaquã tem o rio Camaquã que desemboca na Lagoa dos Patos, não é isso? E eles estavam construindo, houve um ataque, inclusive, lá do Moringue, o Moringue era um militar aqui que atacava em todo mundo, né? Inclusive Aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigada a todos vocês. Isabel Carneiro de Almeida, canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Créditos: Isabel Carneiro de Almeida. Filmagem, fotografia, edição de vídeo e escrita. Fotografia Catedral Nossa Senhora de Lourdes, Canela, Rio Grande do Sul, Brasil. Disponível em https://canela.com.br/atrativos/Catedral de Pedra Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, 21 de novembro de 2025. Bibliografia: diversos autores. Tributo ao Rio Grande do Sul, Mágico de Oz, Literarte Rio de Janeiro, 2025. Valadares, Isabelle Ostazewski, José Henrique. A Revolução Farroupilha e o Silêncio de Porongos. Mágico de Oz, Literarte Rio de Janeiro, 2025. Urbim, Carlos, Os Farrapos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sexta edição, RBS Publicações, setembro 2010.